Já a questão 53, o passivo financeiro demonstrado em reais apresenta o valor de... Nós já calculamos aqui, né? Sem querer calculamos aqui. Passivo financeiro, 15.900. Portanto, letra B. Tá? 54. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies. Não se inclui no limite da lei os gastos de despesa com... aí a gente tem que lembrar um pouquinho, se não quiser decorar, né? Qual o motivo que fez a criação da LRF? A LRF tem uma visão, vamos dizer assim, liberal do Estado, né? Uma visão neoliberal que estava em voga na época que a lei foi feita. A ideia era que o Estado tinha que ser o mínimo, reduzir o Estado ao máximo, né? Para deixar a iniciativa privada investir. A ideia era essa. Então você tinha que reduzir o tamanho do Estado. E como é que você fazia isso, reduzindo o tamanho do Estado? Reduzindo despesa. Então ela criou vários dispositivos para limitar gastos com pessoal, gastos com despesas correntes em geral. Ela priorizava investimentos e limitava despesas correntes. Uma das formas de você reduzir despesa com pessoal, além de você arrochar, reduzir o salário dos servidores públicos, é você fazer incentivos à demissão voluntária. Então, para evitar que os incentivos geralmente são elevados em relação ao salário da pessoa, né? A pessoa ganha R$2.000, ela vai receber um incentivo, sei lá, de R$40.000 para se autodemitir, né? Então é um gasto elevado. Se esses gastos de demissão voluntária entrassem no cômputo dos despesas com o pessoal, alguns entes poderiam extrapolar, vamos dizer assim, os limites da LRF. E isso seria um desincentivo. Então, para incentivar aos entes a promoverem a demissão voluntária, foi incluída essa regra de que o incentivo à demissão voluntária não é considerado despesa com pessoal. Subsídio gratificação hora extra vencimentos e vantagens variáveis também tá? Então o gabarito é a letra D. Questão 55, né? Mais uma vez, é daquelas questões que traz algumas afirmativas, pede para você verificar se está correto ou está errado e pede para você marcar o gabarito, né? Então, afirmativa 1. Por pagamento da despesa, entende-se o ato emanado de autoridade competente que criou para o Estado obrigação de pagamento pendente de implemento de condição. Isso não é pagamento, isso aí é definição de empenho, tá? Não de pagamento. 2. O empenho da despesa consiste no ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam diariamente ao Tesouro Público o produto da arrecadação. Isso não é empenho da despesa, isso é arrecadação da receita, né? Na verdade, não é nem a arrecadação, isso é o recolhimento da receita, né? A receita tem 3 fases: lançamento, arrecadação e recolhimento. Na fase de recolhimento é que os agentes arrecadadores entregam ao Tesouro o produto da arrecadação. Então isso aí é a fase de recolhimento da receita. 3. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito do credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, em que se apura a origem e o objeto que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação. Correto. 4. O ato praticado pela Fazenda Pública que identifica o contribuinte, o valor devido e efetua a inscrição fiscal do devedor, denomina-se lançamento. Também correto. Então estão corretas a 3 e a 4, né? Então a 55, o gabarito é letra C. – 56. Sobre as normas de prestação de contas. Não, essa questão não é de orçamento e contabilidade pública, é de controle externo. Então vamos para a questão 57, que é uma das questões muito problemáticas.
Antes de resolver a questão, eu vou fazer uma explicação rápida sobre o problema da questão, né? Para vocês verem que ela está bem problemática. Quando a gente estudou a demonstração das variações patrimoniais, eu falei para vocês que aqui ela se dividia em 4 partes, né, praticamente. As variações ativas orçamentárias, as variações passivas orçamentárias, as variações ativas independentes da execução orçamentária e as variações passivas independentes da execução orçamentária, tá? Nas variações ativas independentes da execução orçamentária, incluído o quê? A superveniência ativa, a insubsistência ativa e as interferências ativas. Aqui incluído o quê? A superveniência passiva, a insubsistência passiva e a interferência passiva, tá? Então, aqui e aqui é que mora o nosso problema dessa questão aí, de várias questões, tá? Que eu vou explicar a polêmica. A superveniência ativa e a superveniência passiva não é muito problema. O problema é a insubsistência ativa e a insubsistência passiva. Por quê? O que é uma superveniência? Superveniência é o seguinte: é algo que não existia e passou a existir. Portanto, ele tem que ser contabilizado. O órgão não sabia que existia e passou a existir. Então, tem que ser contabilizado. Imagine que você tenha um veículo. Um veículo não. Imagine que você tem uma fazenda, por exemplo. E essa fazenda produza gado, né? Quando nascem novos bezerros, isso é uma superveniência do ativo. Não existiu e passou a existir um novo elemento patrimonial, né? Então é uma superveniência do ativo. Você está caminhando lá pela esquina, de repente acha um bilhete da Mega Sena premiado, né? Então, o que isso é? Isso é uma superveniência do seu ativo, né? Você não tinha aquele bem patrimonial, agora tem, né? No caso do órgão, o órgão recebe um bem em doação, outro órgão doa, alguém doa. Ele não tinha aquele órgão, aquele bem, então agora vai ter. Então isso é uma superveniência do ativo, né? Não tinha, passou a ter. Tem outros exemplos aí. Inscrição em dívida ativa é uma superveniência do ativo, tá? Então vocês percebem que quando você tem um ativo, né, e o ativo não está contabilizado, ou você tem que contabilizar um bem patrimonial a mais, isso é uma coisa ótima, né? Que os bezerros nasçam, que você encontre um bilhete da Mega Sena é uma coisa ótima, receber um bem em doação também é uma coisa ótima, tudo isso é uma coisa boa. Então, a superveniência do ativo, ou seja, superveniência dos seus bens e direitos do ativo é uma coisa ótima. Note a palavra aqui, do ativo. Do ativo significa que no patrimônio não tem a parte ativo e passivo. Então, a superveniência do ativo é o quê? Uma parte dos seus bens e direitos foi o quê? É uma superveniência, é uma coisa ótima, coisa boa, né? Uma superveniência do ativo é igual a uma superveniência ativa. Agora, a palavra ativa aqui não é a mesma coisa que do ativo. Do ativo está se referindo a esse elemento patrimonial aqui chamado ativo. Aí quando eu falo superveniência ativa, eu não estou me referindo a esse elemento patrimonial chamado ativo. Eu estou querendo dizer o seguinte: coisa boa, positivo. Então isso aqui é um adjetivo, não tem nenhuma relação com o elemento patrimonial.
Então, superveniência ativa, ativa quer dizer o seguinte, coisa boa, está aumentando, né? Isso é uma qualidade. Isso aqui, eu estou usando isso aqui, ó, isso aqui é um adjetivo. Isso aqui, do ativo, isso aqui, eu não sei classificar em português como que é, se é locução, não sei o que é isso aqui, mas isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui quer dizer pertence ao ativo, tá? Então, a superveniência do ativo é uma coisa boa, é positivo. Então, superveniência ativa, né? Agora, vamos fazer um outro exemplo agora. No passivo. Superveniência é uma coisa que não existia e passou a existir. Não existia e passou a existir. Então, o que pode ser uma coisa que no passivo que não existia e passou a existir? Uma dívida. Você contabilizava a dívida por R$10, mas na verdade você descobriu que ela não é R$10, ela é 100. Então isso é o que? Uma superveniência do passivo. O passivo aumentou, né? O passivo aumentou independentemente da execução orçamentária, né? Então isso é uma superveniência do passivo. Outro exemplo, você tem uma dívida em moeda estrangeira, em dólar. Aí existe uma variação cambial muito forte, né? Então a sua dívida aumenta. Isso é o que? Uma superveniência do passivo. Seu passivo aumentou, né? Então, a superveniência do passivo, aí eu estou me referindo de novo aqui a um elemento patrimonial chamado passivo, tá? A superveniência do meu passivo, esse elemento patrimonial, é o que? É uma superveniência passiva, tá? Quando usa a palavra passiva aqui, superveniência do passivo é uma superveniência passiva. Eu estou querendo dizer o seguinte, a superveniência passiva é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, que reduz meu patrimônio. Mal, né? E a palavra passiva aqui não está se referindo ao meu elemento patrimonial, tá? Está me referindo a uma coisa ruim, negativa. Então isso aqui também é um adjetivo. Agora, antes, em 2003, provas anteriores de 2003, vocês vão ver frequentemente ESAF, CESP, FCC, Sesgran Rio confundir superveniência do ativo com a superveniência ativa, superveniência do passivo com a superveniência passiva. Nesse exemplo aqui, de superveniência, não há problema nenhum de se confundir. Por quê? Porque a superveniência do ativo é também uma superveniência ativa. A superveniência do passivo também é uma superveniência passiva. Então, embora eu não esteja me referindo a palavra ativa e passiva aos elementos patrimoniais, mas sim um adjetivo de bom ou mal, embora não seja isso, nesse caso aqui de superveniência dá certo, né? Dá certo porque é igual, né? Mas isso vai causar uma certa confusão quando a gente trabalhar com a insubsistência, tá? Olha o que ocorre na insubsistência. O que é uma insubsistência? Uma insubsistência é algo que deixou de existir. Insubsistência. Não existia, mas parou de existir, né? Ou seja, você tinha um carro, ele foi roubado. Então você tinha um bem patrimonial e parou de ser roubado. Parou de ser roubado. Você tinha um bem patrimonial e ele deixou de existir. Então, vamos colocar aqui a insubsistência do ativo, né? O que seria uma insubsistência do ativo? Você tinha um bem ou você tinha um direito e ele deixou de existir, né? Ele não existe mais. Então, quando eu falo em subsistência do ativo, eu estou me referindo eu estou me referindo aqui a essa entidade aqui, essa parte do meu patrimônio chamada ativo, em subsistência do ativo. Ou seja, eu emprestei dinheiro para alguém, então eu tinha direito contabilizado aqui no meu ativo, certo? Mas ele deixou de existir, alguém me deu calote, né?
Então, eu não tenho mais esse direito no meu ativo. Eu tinha um veículo, ele foi roubado, eu não tenho mais esse veículo, então eu perdi um bem, perdi um ativo. Eu tinha um bem, agora ele é obsoleto, não serve para mais nada, então ele deixou de existir contabilmente. Outra coisa, eu tenho um objeto, eu doei para outro órgão, então isso aí para mim é uma insubsistência, meu ativo deixou de existir, né? Agora, o que vai acontecer quando meus bens, meu ativo deixa de existir, né? Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? A insubsistência do ativo é quando um direito que você tinha deixou de existir. Então você foi roubado, você doou, você levou o calote, isso não é coisa boa, isso reduz seu patrimônio. Então a insubsistência do ativo é uma insubsistência passiva, ou seja, coisa ruim. Negativa, reduz patrimônio, mal, né? Para baixo. Isso aqui é um adjetivo, não estou me referindo, não estou falando que isso aqui faz parte do passivo, né? Insubsistência passiva é coisa ruim. Insubsistência do ativo é sim, aí estou me referindo ao elemento patrimonial ativo, tá? Então, vocês percebem que a insubsistência do ativo não é insubsistência ativa, é uma insubsistência passiva, porque é ruim, tá?